Uma das frases mais comuns que as pessoas usam por aí é "se Deus quiser". Mas o que é que Deus quer realmente? Você sabe? A vontade dele é restrita a comportamentos, ou seja, àquilo que eu faço? Ou será que ela também está associada àquilo que eu sou? Como eu devo reconhecer a vontade de Deus na minha vida? No programa Está Escrito de hoje, nós vamos entender o que é que Deus quer de fato. Fica comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Olá para você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao seu programa Está Escrito aqui na TV Novo Tempo, o seu canal da esperança. Obrigado por abrir mais uma vez esse espaço tão importante para juntos aqui a gente ir à Palavra de Deus e compreender coisas importantes, como por exemplo, qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Eu estou aqui segurando nas minhas mãos essa revista Esperança, Deus Me Ouve, é um presente que nós queremos enviar para você. Esse presente para te ajudar a você compreender como a vontade de Deus se manifesta na sua vida, especialmente através da oração. E eu queria mostrar aqui para você como é que você pode usar a sua rede social, ou melhor, a sua internet aí, o navegador, o buscador, para você chegar com facilidade ao site da Novo Tempo. Você vai digitar novotempo.com/escola bíblica, tudo junto, tá bem? E quando você digitar esse endereço, você vai cair nessa tela e aí você vai ter 5 passos para fazer. São bem simples, você vai procurar primeiramente o estudo que você quer. No nosso caso, está aqui, é o estudo Deus Me Ouve. Você vai clicar no botãozinho aqui. Quando você clicar, vai aparecer essa tela aqui para você, a dupla opção. Se você quiser baixar em PDF, você vai receber pelo e-mail essa revista, ou se você quiser pelo correio, você vai clicar e vai aparecer então aqui as informações seguintes para você preencher e através disso nos dá aí condição de enviarmos para você no melhor endereço que você precisar. Viu como é fácil? É simples? Se você não tem ainda, é porque você não pediu, é só entrar aí no site novotempo.com/escola bíblica e escolher a revista Deus Me Ouve e colocar lá, olha, eu vi no programa Está Escrito, esse foi um oferecimento aqui do programa Está Escrito e dos nossos anjos da esperança, a quem eu quero mandar um abraço muito especial e agradecer toda a doação que você faz, anjo, meu querido anjo, e a gente tem um apelido carinhoso para as nossas anjas, para vocês que confiam no nosso trabalho, nos dão assim condição de levar esperança a todas as pessoas. Você ainda não é um anjo? Liga aqui para a gente, liga agora mesmo, o telefone é 0 operadora 12 21 27 30 30. Você vai entrar em contato com a Central Anjos da Esperança e eles vão te ajudar a entender o que você precisa fazer para ser um anjo, um parceiro, nos ajudando a levar esperança através da TV, rádio e também da web. Bom, nós estamos aqui numa série especial sobre a vontade de Deus e hoje eu quero estudar com você um pouquinho mais sobre esse tema para a gente compreender o que é que Deus quer de fato. E para você entender um pouco mais sobre isso, quero te convidar a abrir aqui a Bíblia e irmos ao que está escrito em Mateus 21, capítulo 21 de Mateus, a partir do verso 23 até o verso 27. Acompanha comigo o que diz aí. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando, com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? O texto segue, e Jesus lhes respondeu, eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade eu faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não acreditastes nele?
E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus, não sabemos. E ele, por sua vez, nem vos digo eu com que autoridade faço estas coisas. Uma das frases mais comuns que crente, descrente, tudo quanto é tipo de gente usa é se Deus quiser. Não, se Deus... vamos lá em casa, se Deus quiser eu vou. Se Deus quiser. Mas veja, essa frase, ela apresenta aqui um problema. Como saber realmente o que Deus quer? Veja, quando nós nos convertemos a Deus, o primeiro impulso que nós temos é fazer a vontade do Senhor. Mas muitas vezes isso fica restrito ao comportamento. Por exemplo, a gente se pergunta, será que Deus se agrada dessa música que eu estou ouvindo? Será que Deus se agrada dos lugares que eu vou? Será que Deus se agrada daquilo que eu faço em casa, daquilo que eu faço no trabalho? Será que Deus se agrada da forma como eu gasto o meu dinheiro? Será que Deus se agrada das amizades que eu tenho? Com o tempo, a gente vai descobrir que a vontade de Deus não fica restrita às coisas que eu faço, mas ela também está relacionada com aquilo que eu sou. Então, será que Deus se agrada de quem eu sou? Essa é a pergunta que a gente passa a fazer. Será que Ele se agrada da minha família? Será que Ele se agrada do uso dos talentos que eu faço? Será que Deus, de fato, se agrada com aquilo que eu tenho sido? Mas a maturidade espiritual, ela nos faz entender que a vontade de Deus, ela não está relacionada apenas com aquilo que eu faço ou com aquilo que eu sou, mas especialmente com aquilo que Deus espera ser em mim. Veja, o grande ponto sobre o que Deus quer de mim tem a ver com o que eu penso sobre Cristo. Será que Ele é o Senhor da minha vida ou Ele é apenas um gerente? Tem diferença entre uma coisa e outra? Claro que tem. O Senhor, Ele é dono do negócio. O gerente apenas administra as coisas do negócio. O Senhor coloca dinheiro e tira o lucro. O gerente apenas fiscaliza as transações. O que Deus quer de mim? É que eu, de fato, entenda que eu preciso entregar chaves da minha vida para Cristo. Não apenas para Ele administrar os negócios, as coisas da minha vida, mas que Ele seja o proprietário de tudo o que diz respeito à minha pessoa. Bom, se eu fizer de Cristo um gerente, Ele só vai poder administrar a minha vida com a sua vontade permissiva. Vontade é essa, que não é exatamente aquilo que Ele gostaria que acontecesse. Mas se eu fizer dele o Senhor da minha vida, Ele vai poder administrar a minha história, a minha vida, com a sua vontade intencional. Consegue entender a diferença? Porque aí Ele consegue me apresentar os seus planos, as suas ideias, que são primeiros, ou seja, são os planos originais para a minha vida. Bom, o que é que Jesus tem sido para você? Ele tem sido o gerente da sua história ou o Senhor da sua vida? A história que a gente acabou de ler, do encontro de Jesus com os principais sacerdotes e anciãos do povo, ela demonstra exatamente essa tensão. Qual era o problema que eles tinham? A dificuldade fica evidente, e a primeira que a gente observa no texto é que eles tinham um problema em reconhecer a autoridade de Cristo. Quais eram os obstáculos para esses homens, os sacerdotes, para os anciãos, aceitarem a autoridade de Cristo e, de fato, se submeterem a Ele? Primeira coisa que a gente observa aqui no texto é que eles não aceitavam a natureza da autoridade de Jesus. Como é que a gente percebe isso? Eles perguntam, com que autoridade você faz essas coisas? Veja, o que eles estavam questionando aqui era o fato de Cristo estar ensinando, é o que diz aqui, olha, tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e anciãos do povo. Olha só que interessante. O ensino dos sacerdotes, o ensino dos escribas e dos anciãos é o detalhe que faz toda a diferença para eles rejeitarem a autoridade de Cristo. Veja, Jesus estava fazendo algo que ia exatamente contra o que eles faziam.
Olha só que interessante, Lucas 20, o verso 1, descrevendo essa mesma história, ele diz o seguinte: aconteceu, Lucas 20, o verso 1, aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas juntamente com os anciãos. Olha que interessante. Lucas, diferente de Mateus, ele vai colocar 3 categorias de judeus interpelando Jesus nesse episódio. Lucas vai colocar sacerdotes, escribas e anciãos. Veja, os sacerdotes representavam a prática religiosa. Os escribas representavam a prática do direito, da lei, a interpretação da lei. Os anciãos, eles representavam a liderança social que legislava sobre assuntos que tinham a ver com aspectos comuns das pessoas. Mas quando você juntava sacerdotes, escribas e anciãos, nós tínhamos aqui uma representação do Sinédrio, que era uma espécie do Senado do povo judeu. Era a Suprema Corte da época. Esse grupo político, religioso, deliberava sobre o que as pessoas deveriam ou não fazer na religião, na política e também no direito, ligado às causas sociais da época. O ensino daqueles homens, ele era muito pesado. Era um ensino baseado numa lei que era muito difícil de ser observada, era penosa, era cheia de detalhes para o povo. E favorecia somente eles mesmos, os líderes da época. Então, eles mesmos, quando necessário, eles quebravam, eles se beneficiavam quebrando a lei a seu favor. Por isso que o discurso deles não era considerável favorável diante da opinião pública, porque eles falavam uma coisa e faziam outra. Mas quando a gente vai na Bíblia, a gente descobre um contraste com o ensino de Cristo. Por exemplo, em Mateus 7, o verso 28 e 29, diz assim, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, olha que interessante. Mateus, capítulo 7, verso 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Percebe? As multidões estavam maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Por que eles não tinham autoridade? Eles falavam, mas não faziam. Jesus aqui, na história que nós lemos, ele se coloca no lugar deles para fazer o que eles faziam e isso foi algo duro demais para eles aceitarem. A vontade de Deus, queridos, é exatamente assim. A gente precisa dar para Cristo o que pensamos ser exclusivamente nosso. Aquilo que eu acho que é meu, tem que dar para Ele. Muitos restringem a vontade de Deus aos aspectos religiosos, aos aspectos espirituais, mas eles acabam se esquecendo que Ele é soberano para conduzir a nossa vida também profissional, nossa vida pessoal, a nossa vida sentimental. Talvez alguns não tenham problema assim, em reconhecer Jesus como seu Salvador. Ah, Senhor, a cruz, que lindo, o Senhor me libertou dos meus pecados. Mas o problema de alguns está na necessidade de também fazerem de Jesus o seu Senhor, o nosso Senhor, o meu Senhor. E isso diz respeito a como eu dirijo os meus negócios, como eu me relaciono com os meus amigos, com a minha família, como eu cuido do meu dinheiro, como eu gasto o meu tempo, como eu dedico as minhas capacidades que estão sobre o crivo da autoridade de Cristo. Veja, eu preciso dar para Ele o lugar que até agora era meu. E isso sempre traz problema. Para aqueles líderes, eles tinham dificuldade de reconhecer a autoridade, mas não apenas isso. Eles tinham uma segunda dificuldade, que era reconhecer a origem daquela autoridade. Eles dizem aqui no texto, quem te deu essa autoridade? Veja, a verdade por detrás desse questionamento, ela é uma. Quem é que mandou você fazer o que você está fazendo? Parece que nesse ponto aqui, a rejeição não é apenas a função que Cristo precisava desempenhar, Salvador ou Senhor, mas também a natureza da reforma que Ele precisa fazer, que é uma reforma que tem que ser perfeita, completa e que também seja durável. Jesus, como nosso Senhor e Salvador, Ele precisa entrar em temas
que estão estritamente na nossa realidade pessoal. Mas ele também precisa ir além disso. Ele precisa fazer mudanças intensas. Você está entendendo? Não é possível você se submeter à vontade de Deus sem que as paredes da construção da sua vida elas sejam derrubadas para a colocação de um novo alicerce, que é o Senhor. Ele não apenas comprou o título de propriedade, mas ele tem uma reforma, uma obra que é ampla, que é completa, que é durável, que é perfeita para fazer em cada aspecto da sua vida. Você consegue entender isso? A vontade de Deus, ela se aplica a cada aspecto da nossa realidade. É claro que você vai ter níveis diferentes de intensidade, que são peculiares a cada pessoa e também a cada situação. Mas nunca é fácil você autorizar a demolição dos seus planos, dos seus sonhos. A pergunta dos fariseus, na verdade, é: quem te deu a autoridade? O que estavam questionando, na verdade, e como essa pergunta deveria ser entendida, é: quem mandou você fazer isso? Não se meta na minha vida. É basicamente isso, o que esses líderes religiosos estavam afirmando sobre Cristo. Eles achavam que eles estavam fazendo coisas que não tinham naturalmente a ver com a jurisdição dele. Por isso que aceitar a vontade de Deus é aceitar a autoridade de Cristo. Se você não sabe se aceitou ou não, você permitiu que Cristo exerça autoridade sobre a sua vida? E porque eles não aceitaram a autoridade de Cristo, eles têm um terceiro problema aqui. Eles ficaram procurando brechas, procurando erros. Olha só o que diz aqui. O verso 23, está aqui, olha. Com que autoridade faz essas coisas? E quem te deu essa autoridade? E aí continua. Jesus pergunta: de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E aí, veja só, e discorriam entre si. Estava analisando. O batismo de João é do céu ou ele é dos homens? Veja, diante de uma dificuldade, diante de uma negativa, diante de uma impossibilidade, a nossa primeira reação sempre vai ser buscar uma alternativa ou buscar uma desculpa, uma justificativa. Não é que isso seja ruim, mas quando a verdade ela se estabelece pela autoridade de Deus, não tem alternativa, não tem justificativa, não tem anulação. A verdade de Deus, ela permanece eternamente. Mas nós, os pecadores, nós sempre agimos movidos pela ganância, com medo da rejeição ou rejeitando a vontade de Deus, ou movidos pela nossa maldade. É ou não é assim? Sempre a gente fica procurando outros meios, ficamos discorrendo, procurando. Aqui no Brasil a gente tem uma frase, né? A gente se orgulha de dizer assim: nós demos um jeitinho brasileiro. Veja, nós temos que esperar, mas a gente tem que dar um jeito de furar a fila, não é mesmo? Nós temos que pagar, mas a gente dá um jeito de levar de graça. Nós temos que devolver, mas a gente dá um jeito de ficar conosco. Veja, esse jeitinho ele é antigo. Ele é até mesmo anterior à astúcia aí dos sacerdotes, dos escribas, dos anciãos. Ele começou lá no Éden, quando Deus disse assim: não faça isso. Mas Eva, o que ela fez? Caiu no continho do vigário da serpente, que deu um novo jeito para ela entender o que ela não poderia fazer dentro de uma nova perspectiva. Não, agora você pode fazer. Olha, não se esqueça, os remendos nunca são uma possibilidade nos trajes da justiça divina. Com Deus é sim, sim, não, não. Quando o assunto é certo ou errado. Em coisas que envolvem princípios, nós precisamos ter posicionamento. Em coisas que envolvem possibilidades, nós precisamos ter sabedoria. É diante desse cenário que a gente precisa entender que a melhor coisa que nós poderíamos fazer e que eles poderiam fazer, os sacerdotes, escribas e anciãos, era voltar por onde eles tinham vindo. Mas eles não queriam sair no prejuízo. O que eles não poderiam prever é que a sabedoria divina é a única capaz de criar possibilidades diante de impedimentos. Eles não estavam prontos para Jesus, eles não estavam nem mesmo abertos para entender a sua vontade. E agora a gente precisa analisar dentro dessa história qual é a aceitação, qual é o nível da aceitação que nós temos da autoridade de Cristo. E Jesus, para testar isso, ele conta aqui do verso 28 até o verso 32 a parábola dos dois filhos. Por que Jesus contou essa parábola?
A história é bem interessante. Um pai tinha 2 filhos, ele pede para que um vá, um diz que não vai, acaba indo, ele pede para que outro vá, outro diz, não, eu vou e não vai. Ou seja, são contrastes diferentes. Por que ele contou essa história? Veja, não importa, de acordo com a história que Jesus contou, apenas o que eu digo. Também é importante aquilo que eu faço. Você está entendendo? Na perspectiva do ensino de Jesus, o que eu faço está associado com aquilo que eu sou. Os líderes religiosos, eles se enquadram na imagem do filho que disse que iria, mas não foi. O problema da parábola não foi apenas o filho dizer que não ia. Veja, o problema é aquilo que ele fazia. Não é somente o que ele disse, mas o que ele fez. E isso estava associado diretamente com aquilo que ele era. Aquele que disse que não ia, mas foi, ele era um filho mais responsável. O que disse que ia, mas não foi, ele era um filho que tinha grandes problemas. Veja, o problema é sempre ligado a quem parece, mas não é. Que problema é esse de alguém que parece, mas não é? Sabe qual é o nome disso? Hipocrisia. Os hipócritas, eles são rápidos para se comprometerem, mas eles são péssimos para cumprirem. O seu discurso não está diretamente associado ao seu caráter. Falam, mas não fazem. Esse é o problema deles. Deus se incomoda mais com a hipocrisia dos santos do que com a sinceridade dos pecadores. Não se esqueça disso. O problema verdadeiro não está naquilo que eu digo ou faço, mas naquilo que eu sou. Só é possível você aceitar a autoridade de Cristo se eu permitir que Ele, de fato, seja a verdadeira autoridade da minha vida. Você já fez isso? Que essa seja a sua vontade, fazer de Cristo a sua maior autoridade, ou aquele que manda em você, e que faz você ter condição de falar e fazer, porque você se tornou uma nova criatura. Amém por isso? Bom, a história segue, e na sequência da história da parábola dos 2 filhos, Jesus conta uma segunda história. E essa segunda história que Jesus conta é a história dos lavradores maus. E é muito interessante o texto. Essa história, ela traz aqui o ensinamento de um senhor que arrendou a sua plantação, o seu lagar, para alguns servos, eles eram maus. Quando chegou o tempo, ele envia aqueles homens para poder receber o fruto, mas eles pegam aqueles homens e matam, ele envia um número maior, eles matam também, e ele decide enviar o filho dele. E eles pegam o filho e matam. Jesus conta essa história. E aí Jesus, ao fazer isso, ele estava querendo cutucar os fariseus, na verdade os escribas, os anciãos. Por que Jesus contou essa parábola? Para demonstrar que os homens maus, que mataram os servos, que também mataram o próprio filho do dono, daquele que tinha arrendado a vinha, eram aqueles que não o reconheciam como filho de Deus. O que ele estava querendo dizer? Quem não me reconhece como filho de Deus é semelhante a esses servos maus, que mataram os meus servos, os profetas, mataram outros que eu enviei e também estão dispostos a acabar com a minha vida. Como consequência, aqui no final da história, Jesus diz que o reino seria tirado e dado a outras pessoas que produziam frutos verdadeiros de arrependimento. Ou seja, aqueles que continuassem no caminho da rebelião estavam sentenciados por Cristo a serem destruídos pela pedra angular, que é a pedra fundamental. Olha só o que diz aqui o capítulo 21, o verso 44. Todo o que cair sobre esta pedra, olha que coisa interessante, todo o que cair sobre esta pedra ficará reduzido a pó. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Você pode aceitar ou rejeitar a vontade de Deus. Você pode aceitar ou rejeitar a autoridade de Cristo. Mas isso nunca vem sem consequência. Está entendendo? Quando você aceita a vontade de Cristo, você é transformado por ela, você consegue se submeter à vontade de Deus. Quando você rejeita, você colhe os frutos. Que frutos são esses? Das consequências erradas. Não somente das suas escolhas, mas especialmente de enfrentar
o juízo divino e ser destruído pelo seu orgulho, a sua vaidade. Jesus, ele disse para aqueles homens, todo aquele que rejeita a autoridade de Cristo é como se ele estivesse caindo sobre a pedra e ele fica reduzido a pó. O que isso significa? Da mesma forma que o profeta Daniel teve uma visão de uma pedra que foi cortada sem auxílio de mãos humanas. Lembra disso lá em Daniel capítulo 2? E aquela pedra destruiu completamente. A imagem representava o poder humano. Jesus agora está anunciando que aqueles que lutam contra a sua vontade finalmente serão destruídos pela pedra angular, que era a pedra fundamental. Veja, essa destruição não vai acontecer por causa de revanchismo da parte de Cristo, mas porque nada, entenda, nada no mundo que não esteja construído sobre esta pedra será capaz de sobreviver às tempestades do juízo divino sobre o pecado. Está entendendo? Se sua vida não estiver construída sobre a rocha que é Cristo, se você não aceitar a autoridade dele e não viver a vontade de Deus na sua vida, se a sua vida não está construída sobre a rocha, ela será lançada sobre a rocha. E não vai sobrar nada. Quem luta contra Deus e a sua vontade está com prazo de validade estabelecido. Vai acabar. Tudo que ele fez, os seus sonhos, os seus planos serão destruídos. Não vai sobrar nada, vai virar pó. É por isso que, diferentemente daqueles homens, dos líderes religiosos, dos sacerdotes e também dos anciãos, nós hoje precisamos colocar nossa vida sobre a rocha, sobre a pedra angular que é Cristo. Você tem que despir, assim, tirar o seu orgulho, a sua vaidade e dizer, Senhor, olha, entra aqui, toma conta. É seu. O que eu sou, agora é teu. Tudo. Esse é o momento da conversão. E é esse momento que Deus espera que você viva mais uma vez hoje, tirando tudo que atrapalha a vontade de Deus se tornar realidade na sua história. Eu te pergunto, quão convertido você está à vontade de Deus? Amém? Que bom que você aceitou. E eu espero que, a partir desse instante, você consiga viver mais e mais e mais firme na rocha que é Cristo. Posso orar com você? Posso pedir para que Deus te dê condição de ser mais forte para resistir aos dias maus que certamente virão sobre a sua vida, sobre os seus negócios? Vamos orar. Senhor, nós queremos ser como uma edificação firme levantada sobre a pedra angular. Ali está o segredo do sucesso. Podem bater os ventos, podem os rios subirem, nós permaneceremos diante das tempestades por aquilo que nos assegura, por aquilo que é firme está sobre a nossa vida, que é Cristo. Abençoa, Senhor Deus, a nossa decisão. Abençoa este amigo, esta amiga, que ele permaneça em Cristo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. O programa está terminando, mas eu tenho que te lembrar que está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Um abraço e até nosso próximo encontro.